depois vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, entregar o louvor desta noite. Cremos que o Senhor recebeu a nossa adoração, que o Senhor está recebendo o nosso culto. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente o Senhor está trabalhando nos corações aqui presentes, para que não saiam deste lugar sem ter um encontro com o Senhor. E nós cremos que esta é uma noite de encontro com o Senhor, e certamente essas vidas serão abençoadas. Colocamos agora diante da Tua presença os nossos irmãos que nesta noite entregaram seus dízimos, suas ofertas. Deus, que o Senhor possa cumprir na vida de cada um deles as promessas da Tua palavra, de trazer prosperidade e bênção para cada casa, para cada família. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, para evitar dos irmãos ficarem procurando. Eu pedi para o pessoal projetar lá na frente. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16. Rápido no gatilho aí, gente. Senão não vai adiantar. Isso, certinho. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Então, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, este capítulo 17 do primeiro livro de Reis é bem dramático. No início do capítulo, o profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, profetizou que haveria uma grande seca na terra de Israel. Ali no versículo 1, ele fala assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa seca profetizada por Elias seria o juízo divino contra a idolatria praticada pelo rei Acabe e sua mulher Jezabel. O casamento de Acabe com Jezabel foi um tipo de casamento de cunho político. Naquela época era normal os reis se casarem com princesas de outros povos, de outras nações, no sentido de terem alianças entre eles e fortalecerem os reinos. Jezabel era de origem fenícia e uma coisa importante aqui, era adoradora de Baal, um deus ou deus mais importante dos cananeus. Além de adoradora de Baal, ela também incentivou Acabe a adorar os seus deuses. No versículo 31 desse capítulo 16, diz que tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Aí diz assim: e foi, falando de Acabe, e serviu a Baal e o adorou.
Evidentemente que essa prática de idolatria trouxe o juízo de Deus sobre a nação. E diante daquele caos provocado pela seca profetizada por Elias, Deus orienta o profeta que ele fosse se esconder junto a um ribeiro chamado ribeiro de Querite. Versículo 3 do texto diz assim: saia daqui e vá para o leste, se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Na língua hebraica é muito interessante isso. A palavra Querite significa cortar, separar. Diante da crise nacional, Deus separa Elias de seu povo para fazer algo com ele, lhe dar provisão. Todo o povo passava fome, estava em dificuldades, mas o profeta de Deus foi sustentado, foi alimentado por corvos à margem desse ribeiro de Querite. Versículo 6 fala que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Irmãos, esse isolamento, às margens do Querite para o profeta, foi um tempo de reflexão, foi um tempo em que ele precisava ter um momento a sós com Deus, ele precisava ser moldado por Deus, por isso ele vai para esse lugar. E a seca também atinge a região onde Elias estava. Chega até o ribeiro, seca o ribeiro. Diz o texto no versículo 7, depois de algum tempo o riacho secou-se por falta de chuva. Naquela situação que aparentemente sinalizava um ponto final na vida do profeta, Deus fala novamente com ele e diz assim: vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Serepta era uma cidade pagã. O que é mais interessante é que essa cidade ficava no território de onde tinha vindo Jezabel, ou seja, naquela região ali, na terra de Jezabel. Outra coisa interessante, a palavra Serepta na língua hebraica significa lugar de fundição, fornalha de fundição, ou seja, onde o ferro era moldado, como aquele fogo bem intenso em cima do ferro, para que possa forjar o ferro. Era o significado da palavra Serepta. E Deus envia Elias exatamente para esse lugar, para que Elias fosse forjado dentro do território inimigo, onde ele seria sustentado por uma pobre viúva. Isso é o contexto que nós lemos a vocês nesta noite. Agora eu quero colocar alguns pontos principais dentro desse texto que lemos. Primeiro ponto, a obediência. Os versículos 8 e 9 fala que a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ou seja, obediência. Irmãos, a obediência exigida de Elias aqui não contava com garantias reais. Deus não envia o profeta para um lugar abençoado, próspero, para uma região rica, mas para uma região estrangeira e uma região pobre. A obediência ao chamado de Deus muitas vezes pode nos levar a caminhos para os quais a lógica humana jamais aprovaria. Mas é o agir de Deus. É nesses lugares improváveis que Deus nos provê. Não importa o lugar onde estivermos, certamente Deus nos abençoará se nós estivermos debaixo da sua bênção e do seu cuidado. Outro pontinho aqui. O instrumento escolhido por Deus também não era razoável. Tratava-se de uma viúva. Na cultura daquele tempo, a viúva era um símbolo de vulnerabilidade e de pobreza. E muitas vezes de extrema pobreza, porque elas eram proibidas de trabalhar e não tinha quem a sustentasse, a não ser que ela tivesse uma família de filhos numerosos que pudesse sustentá-la. Caso contrário, ela não tinha com que se sustentar. No caso dessa viúva, ela tinha essa dificuldade e um filho praticamente aqui de menor, que não tinha como dar sustento. Então a situação daquela viúva era uma situação bem crítica. Deus não escolhe aqui um rico proprietário, um fazendeiro, um mercador abastado, mas Deus escolhe uma viúva para sustentar o profeta. Gente, ele escolhe alguém aqui que, humanamente pensando, não tinha condições nem de se ajudar, quanto mais de ajudar alguém.
mas são os caminhos de Deus, é a forma de Deus trabalhar. Contudo, Deus preparou o caminho de acolhimento do profeta. Observe que Deus diz assim: ordenei a uma viúva que te sustente. A gente não vê Deus falando com a viúva, mas Deus diz que ordenou, ou pelo menos Deus colocou no coração daquela mulher que ia chegar um homem que ela tinha que sustentar aquele homem. Deus trabalha no coração da mulher antes mesmo de Elias chegar naquele lugar. Irmãos, é assim que funciona a providência divina. Quando você se move em obediência, como é o ponto principal aqui, quando você se move em obediência, Deus opera nos bastidores. Deus opera, às vezes, no escondido, nas ocultas, para fazer com que você possa ser abençoado. Segundo ponto desta noite, o encontro. Diz o texto, versículo 10, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. No pedido que Elias fez a esta mulher, há uma aparente contradição. Ele pede água e um bocado de pão. A viúva responde através de uma confissão, até mesmo de desespero. Ela diz: eu não tenho senão um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando aqui alguns gravetos para preparar uma comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos aguardar a morte, porque não tem mais o que fazer. Deus havia dito que ela sustentaria o profeta, mas ela está prestes a preparar a sua última refeição e aguardar a sua morte, também a morte do seu filho. A promessa divina não correspondia à realidade presente na vida daquela mulher. Muitas vezes Deus nos coloca em situações assim. Quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, nós percebemos que estamos num poço sem fundo, num lugar sem saída. Mas é nesses lugares que Deus opera. Algo que nós precisamos aprender aqui é que a fé enxerga além da necessidade imediata. A viúva é honesta na sua situação. Ela não esconde a sua pobreza. Mas é exatamente nessa pobreza, nessa miséria dela e na sua honestidade que Deus irá operar, que Deus irá agir. O que a gente tem que aprender? A fé não nega a realidade. Há uma realidade maior do que junto com a fé, que é a palavra de Deus. Há um texto muito interessante na vida de Pedro, no Novo Testamento, quando Pedro, juntamente com seus discípulos, depois de uma noite exaustiva de pesca, sem pescar nada, ele vem, fala com o Senhor, fala com os irmãos ali, e Jesus então fala com Pedro: Pedro, volta para o mar, lança as redes para pescar. E Pedro fala: Senhor, nós temos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui está a palavra de ação. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, diz o texto que eles colheram uma grande quantidade de peixe. O texto é ali de Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6, que fala dessa experiência que Pedro teve com o Senhor. Terceiro ponto da nossa fala dessa noite, a fala profética. Elias disse o seguinte: não tenhas medo, vá para casa, faça como eu disse, faça como disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. A fala do profeta aqui, irmãos, lembra o princípio das primícias. Nós temos aqui as primícias. Não é bem desse jeito, a gente utiliza esse termo porque é um termo gostoso de usar. Mas as primícias lá do Antigo Testamento, quando havia uma colheita, a primeira laranja apanhada do pé era para Deus. O primeiro cabritinho que nascia de uma cria era para Deus. Isso era primícia. E Elias pede àquela mulher que coloque Deus em primeiro lugar. Antes do seu propósito de se autossustentar e sustentar o seu filho, ele pede que ela faça um teste. Era um teste de fé. Irmãos, quando nós colocamos a nossa vida, os nossos bens, o nosso propósito diante de Deus, certamente seremos recompensados. Muitas vezes nós não temos as coisas de Deus, porque nós nos colocamos em primeiro lugar e deixamos Deus para depois.
Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse princípio das primícias, ele vem aqui, o que é anteceder o milagre. A bênção de Deus muitas vezes está condicionada a uma ordem que desafia a lógica, e principalmente no caso aqui a lógica da sobrevivência. Pensa naquela mulher: eu tenho essa pequena porção, agora eu vou dar ainda, vou dividir ainda com o profeta, o que vai sobrar para mim? Não havia lógica no pedido do profeta, mas havia a palavra de Deus empenhada na fala do profeta. E algo que o profeta fala para aquela mulher, e eu creio que ela estava naquele momento com muito temor, com muito medo. E quando a gente lê o texto, a gente até pode pensar que essa mulher não sabia quem era Elias, mas ela sabia muito bem quem era Elias. Ela não iria atender uma pessoa tão estranha, com uma conversa tão esquisita, se ela não soubesse quem era aquele homem. Ela provavelmente sabia quem era. E Elias fala: não tenha medo. Eu sei que você está temerosa, o que eu estou pedindo pode ser aparentemente um caos para você, mas não temas, não tenha medo. Irmãos, o medo muitas vezes paralisa as nossas ações, mas a fé, ela se move em operação, porque não é uma fé burra, uma fé qualquer, mas é uma fé na palavra de Deus. A viúva teria motivos de sobra para ter medo, mas a palavra de Deus trouxe confiança ao seu coração, e ela agora poderia atender aquilo que o profeta estava propondo. Uma quarta verdade nessa noite que eu quero colocar ainda. A promessa anuncia o milagre. Versículo 14 tem algo interessante, fala assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O fundamento é divino aqui. Veja a expressão: assim diz o Senhor. Não se trata da opinião de Elias ou da opinião de qualquer pessoa, mas a palavra do Deus vivo, porque a mulher sabia que aquele homem tinha a palavra de Deus na sua boca. A garantia do milagre, irmãos, não está na capacidade da viúva, nem na capacidade até de Elias, mas na fidelidade de Deus, do Deus que promete e cumpre a sua palavra. O que é interessante aqui é que essa provisão proposta pelo profeta, pela boca de Deus, é uma provisão que a gente chamaria aqui de contínua, ou seja, a farinha não haveria de se acabar, o azeite também não haveria de faltar, ou seja, se a mulher seguisse aquele protocolo anunciado pelo profeta, o que iria acontecer, ela teria sobrevivência até que aquela seca fosse embora. Ou seja, Deus não dá apenas para hoje. Muitas vezes nós ficamos naquela preocupação com o amanhã. Eu gosto do Salmo 127, que é um salmo que fala para a família, que diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim o Senhor dá aos seus amados durante o sono. Ou seja, a provisão de Deus é contínua. Mas só que há aqui um prazo estabelecido, porque as coisas de Deus, eles têm um propósito. E o propósito de Deus aqui era até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Deus não faz milagres sem propósito. Ele mostra uma finalidade, que é o cumprimento da sua vontade. Aqui, a expressão, essa expressão, até o dia em que o Senhor der a chuva sobre a terra, ela está marcando um tempo de transição, onde o período de provação severa, entre o período de provação severa, e que era a seca e a fome, e a chegada iminente da provisão da graça divina, ao tempo das chuvas, que chegaria novamente, depois de 3 anos e meio. E mais uma verdade para irmos já partindo para a conclusão dessa noite. O milagre em razão da obediência. O texto diz nos versículos 15 e 16 o seguinte: ela fez conforme Elias lhe dissera,
pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. Ou seja, quando a fé foi colocada em ação, quando a fé fez parte de uma atitude da mulher, Deus então operou. O texto diz que ela foi e fez. Às vezes nós temos medo de fazer, de obedecer aquilo que Deus está falando conosco. Os momentos de seca espiritual, quando chegam as dificuldades, a palavra final de restauração e refrigério sempre pertence a Deus e não a nós. O milagre de Deus, nós já até falamos um pouquinho, ele é cotidiano. Deus não diz que a farinha e o azeite se multiplicaram de uma forma espetacular, extraordinária, a ponto de encher, por exemplo, uma casa. Não. Foi algo assim, bem muito simples. Na medida em que a mulher tirava, parece que a coisa ia se multiplicando. Simplesmente, aqueles ingredientes não mais faltaram até o dia em que choveu de novo sobre a terra. E agora havia farta colheita e não era necessário mais que Deus continuasse agindo assim na vida daquela mulher. Irmãos, nós precisamos reconhecer que é Deus quem supre as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades diárias. Muitas vezes nós não cremos em Deus a esse ponto. Lembra quando Jesus fala para os discípulos na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não manda pedir o pão de amanhã, ele não manda pedir o pão do ano que vem, mas ele manda pedir o pão de cada dia. Sabe o que isso significa? Significa que diariamente Deus tem provisão. Então, quando você vai almoçar, quando você vai tomar um copo de água, você deve dizer: Deus, eu te agradeço, porque hoje o Senhor me deu essa água, hoje o Senhor me deu esse pão. Às vezes você tem ali aquela água geladinha, né? Você vai lá, está com aquela sede, toma aquele copo de água geladinha, desce gostoso, né? Tem regiões do nosso planeta que o povo não tem água, nem para lavar o rosto. Muitas vezes falta água para beber, mas a gente tem a nossa água. O nosso país, graças a Deus, é rico em água doce. Estão estragando aí o máximo que pode, mas graças a Deus que existem movimentos ecológicos. Eu sou a favor desses movimentos, porque é movimento de preservação, é movimento de, pelo menos, enquanto a gente conseguir segurar essa devastação, essa degradação da natureza, nós estaremos bem. E na medida em que a natureza está, que os elementos da natureza estão sendo degradados, o ser humano está entrando em agonia, em sofrimento, porque nós dependemos dos elementos da natureza que são provisionados por Deus para a nossa vida. O resultado foi vida e testemunho. A palavra de Deus fala que tanto Elias como a mulher e o seu filho comeram por um longo tempo. Ou seja, o milagre não foi apenas para o profeta, mas incluiu a casa da mulher e todos os seus. Quando obedecemos, a bênção de Deus transborda. Isso é uma grande verdade. Ali em Deuteronômio tem algo muito interessante. Se vocês obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2. E que bênçãos seriam essas? Se você ler os versículos seguintes, bênção, Deus abençoando o ventre das mulheres com filhos saudáveis, lavoura rica em colheitas, crias de animais saudáveis, celeiros cheios, rebanhos numerosos e perfeitos, vitória contra os inimigos, além de tantas e outras incontáveis bênçãos que poderiam chegar à casa desse povo de Deus se eles fossem obedientes ao Senhor. Eu quero trazer algumas aplicações para ir terminando a nossa palavra dessa noite. Primeira delas, Deus pode nos enviar para lugares improváveis, como aconteceu com Elias. Talvez nos envie para um ministério difícil, uma reconciliação de dois irmãos, quase impossível, mas estamos lá para intermediar. Um recomeço sem recursos. Precisamos obedecer, embora a obediência de Deus
possa tirar a gente da zona de conforto. Segunda aplicação, nosso pouco nas mãos de Deus se torna suficiente. Às vezes sentimos que não temos nada para oferecer. Temos pouco talento, pouco tempo, pouca energia. A viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Deus usa o pouco que temos, consagrado a Ele, e multiplica. Outra aplicação. O princípio do primeiro, que temos colocado em primeiro lugar. A lição de Serepta é a seguinte: ponha Deus em primeiro lugar, mesmo quando aparentemente não temos o suficiente, que a bênção virá. Às vezes aquela preocupação que nós temos com o amanhã, que pode faltar, aquilo está impedindo a bênção de Deus. Outra aplicação. Não podemos temer a escassez, apenas obedeçamos. O medo de faltar pode nos levar a agir de uma forma contrária à fé. A viúva poderia ter mentido para o profeta, poderia ter escondido aquele pouco que ela tinha, mas em vez disso, ela foi transparente e obedeceu. E a obediência é o canal da bênção de Deus nas nossas vidas. E a última aplicação, Deus já preparou quem vai nos abençoar. Às vezes você fica tão preocupado com a situação que você está vivendo. Assim como Deus ordenou aquela viúva que acolhesse Elias, Ele já preparou recursos e pessoas para te prover o teu sustento. Muitas vezes prover aquela dificuldade que você está enfrentando. Basta que você creia que Deus vai fazer isso. Basta você andar em obediência e certamente você encontrará a provisão num lugar e numa situação inesperada. Agora eu faço uma pergunta a você que ainda não é crente. Como está a sua provisão? Como está a sua vida? Seus embaraços? Sua situação? Você pode receber hoje Jesus pela fé e passar a desfrutar dos favores infinitos de Deus, assim como Elias e aquela mulher fizeram aquela aliança, fizeram aquele trato e foram abençoados por Deus. Aquelas pessoas que são de Deus, que vivem para Deus, que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vão ter provisão. Mesmo em meio às dificuldades, Deus vai prover, Deus vai abençoar. Então eu desafio você nessa noite a entregar a sua vida a Cristo, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para o seu povo, para os seus escolhidos. E que Deus te abençoe. Pastor Marquinhos vai estar orando. Peço que você fique de pé neste momento. Romanos 10, 9 diz assim: se com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, se em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Uma noite de você, então, se você não tem certeza de que você é um salvo por Jesus, não é ser evangélico, ser crente, é ser salvo por Jesus, e você abaixa a sua cabeça neste momento, reconheça, confesse em seu coração que Jesus Cristo é o teu Senhor, e Ele morreu por você na cruz do Calvário, e na cruz Ele pagou o preço dos seus pecados. Reconheça sim, você é um pecador, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus em Cristo Jesus para sermos salvos. Abra o seu coração, reconheça e creia que Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o inferno, para nos dar também esta vitória e a vida eterna. Vou orar pela sua vida neste momento. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar todo este grupo de servos e servas do Senhor que estão aqui nesta noite, diante do teu altar. Eu venho te pedir que a tua unção, Pai, do teu Espírito, Senhor, venha vir derramar-se poderosamente sobre cada um de nós neste lugar. Que os nossos corações sejam visitados pelo teu Espírito de uma forma poderosa, contundente, que nos quebrante, que nos traga aos teus pés diariamente. Pai, nós não podemos viver religiosamente,
Nós não podemos viver uma vida religiosa meramente protocolar, humana. Nós temos que viver uma vida na presença do Senhor, uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Termos, Deus, tempo para o Senhor diariamente para lermos a Tua palavra, para orarmos, para termos comunhão, para que o Teu Espírito fale conosco, Senhor Deus. E eu te peço, visita o coração de cada um, porque, meu Deus, corremos por tantos lugares e por causa de tantas coisas durante a semana, as nossas prioridades, os nossos sonhos, os nossos trabalhos, as nossas famílias, aquilo que nós queremos e desejamos, ou que temos que fazer, nós fazemos, nós corremos, mas não paramos às vezes 5 minutos para ter um tempo a sós com o Senhor, orando e lendo a Tua palavra e pedindo que o Teu Espírito fale conosco. Meu Deus, como essa palavra hoje, meu Deus querido, aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas a palavra do Senhor era para que ela primeiro fizesse um bolo para o profeta de Deus, e depois nunca mais lhe faltaria, durante aquele tempo, sem chuva, não lhe faltaria mais nem do azeite e nem da farinha, e ela recebeu a palavra, o absurdo da palavra, ela recebeu e ela creu. O absurdo do Senhor é a certeza de um tempo de vitória, é a certeza da realização do milagre, e ela recebeu o seu milagre. Que assim possamos também ouvir os absurdos do Senhor, entre aspas, mas ter a certeza de que o Senhor vai cumprir a Tua palavra e vai operar os milagres sobrenaturais nas nossas vidas. Assim nós glorificamos a Ti e Te exaltamos, e essas irmãs vidas que, ó Pai, entregaram as suas vidas para Cristo, reconheceram como Salvador, eu Te peço, toca nestas vidas, escreve o seu nome no livro da vida, e que ela possa sair daqui hoje totalmente transformada, para ter uma vida com o Senhor. Assim nós oramos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Júlia, hoje é dia de nossa oferta de missões. Boa noite, irmãos. Bom, nós entramos aí no mês de junho, e como nós temos feito todos os meses, nós temos o nosso foco de oração para esse mês. Então eu queria compartilhar com vocês que esse mês nós vamos orar pelos países que estão em situações de extrema pobreza. E a gente vê na TV, a gente vê por aí esses países, essas pessoas passando por essas situações, e às vezes é distante do que a gente passa, mas a gente precisa orar por essas pessoas que estão nessas situações. No mês passado a gente orou pelos países em guerra, e a guerra, uma das consequências da guerra muitas vezes é exatamente isso, é a pobreza extrema, as pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar. Então que a gente possa orar por essas pessoas. E também países em situações assim são um dos mais difíceis de compartilhar o Evangelho. Então que a gente possa orar também para que o Senhor possa estar alcançando vida nesses países, que o Senhor possa estar enviando pessoas, e que a mensagem seja pregada também nesses lugares, para essas pessoas, nessas condições. Então que durante esse mês de junho você possa orar junto com a sua família, que você possa dedicar um tempo todo dia para orar por essa causa. E então agora a gente vai ter o momento da entrega de ofertas. Enquanto a música vai estar tocando, você pode trazer a sua oferta, e logo em seguida o pastor vai orar pela oferta. Amém. Eu convido você, meu irmão, fique de pé. Vamos orar pelos missionários que precisam das nossas orações e também pelos países que a palavra de Deus tem dificuldade para entrar. Deus amado, nós te agradecemos pelos momentos em que passamos na tua casa. Momentos de adoração,
momentos onde ouvimos a sua palavra. E agora, Deus, nós te agradecemos pelas ofertas recebidas. E colocamos, meu Deus, os missionários diante do Senhor. Os guarde, os proteja. Ó Deus, que eles recebam do Senhor uma unção dobrada do Espírito Santo. Pai, que eles possam ser ousados. E toda a retaliação do inimigo nós repreendemos no nome de Jesus. Abençoa a família. Deus amado, essa obra tão extraordinária. Pessoas que saem da sua casa, do seu estado, do seu país, para ir a lugares longínquos, ó Deus, para pregar. Deus amado. Então nós podemos ajudá-los orando e contribuindo. Nós também apresentamos durante esse mês os países com dificuldade. Deus quebra isso, Deus, que o Senhor esteja enviando pessoas para levar as boas novas, Pai. Todo o impedimento seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse momento tão importante. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de encerramento, hoje foi estender um pouquinho mais, mas tem culto que é um pouquinho diferente. Tem algumas coisas diferentes, né, como homenagem aos pastores. Então, hoje, por causa disso e de outras coisas, também o culto estendeu um pouquinho mais. Mas nós estamos com a visita na igreja da Milene e do Marcelo. Eu gostaria que eles ficassem de pé, da família do Dega, né? Eles estão no Canadá, é isso. E os filhos, né? Estados Unidos. Então, estão aí, acho que passeando só, né? A gente espera que vocês voltem, né? Mas estão lá. O Marcelo trabalha lá e a família está lá. Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pela visita de vocês aqui nesta noite. Aliás, vocês são membros da igreja aqui, né? É como ficar um bom tempo, então a gente está considerando vocês como se fossem visitantes, tá? Mas na verdade vocês são daqui. É raiz daqui. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Não sei se há mais alguma pessoa visitando a gente nessa noite. Se tiver e quiser se manifestar, acho que não há ninguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.